Sejam bem-vindas ao episódio 2, Entre Erros e Afetos. E aqui, nessa sequência de episódios, né, do podcast, nós vamos trazer alguns ingredientes, dando continuidade, inclusive, ao outro. E aqui, né, Lília, será que existe receita? Será que alguns ingredientes podem ajudar, inclusive, a criar filhos emocionalmente mais fortes? Então, hoje nós vamos responder isso para vocês. E isso vem psicologia consciência, né, Paty? Vai trazer um pouco da ciência, um pouco dos estudos aí, e que a gente pode ter esses ingredientes sim. O que que pode contribuir se faltar esses ingredientes? Porque é como um bolo. Se Sim, faltar o fermento, né, Lília? em ter um lugar seguro. Eu Isso. acredito que essas 5 necessidades aí emocionais, elas falam justamente disso. Você ter para onde voltar. Quem é o seu lugar seguro? E Uhum, aí entra muito dessa parte parental. Né, sim. onde a criança nem sempre aquele lugar é um lugar seguro, mas é o lugar que a criança ela vai estar e vai voltar. Entendendo um pouquinho, né, sobre esses ingredientes, que a gente está falando ingredientes emocionais, porque por muito tempo, o que que a gente sempre ouviu? Suprir as necessidades fisiológicas, não que isso não seja importante. Então, ai, eu vou ter um filho, então eu preciso dar o quê para ele? Ah, eu tenho que dar comida, remédio se ele estiver doente, eu Estudo, né, estudo, não é? Então, uma assim, casa, uma casa. roupas. Isso é importante também. Mas a gente, por muito tempo, nós esquecemos de priorizar as questões emocionais. Voltando até um pouquinho do gancho do episódio 1, se a gente pensar nos elos, a parentalidade do passado, ela não teve isso. Mas assim, a gente via algumas diferenças que o emocional ficava muitas vezes em segundo plano ou não era Negligenciado, né. negligenciado. Para começar, eu acho que assim, a gente poderia pegar um ingrediente, né, Lilian? O primeiro ingrediente são vínculos seguros, né. Vínculos seguros. Para vínculos seguros, nós colocamos para representar vínculo seguro um novelo, Novelo de lã. um novelo de lã. E olha lá que interessante. Por que o novelo de lã? Por que nós escolhemos o novelo de lã? O que que é simbólico no novelo de lã? Vamos pegar aqui um pedacinho. Vamos pensar que eu sou um filho. Ele vai remeter ao quê? A um cordão umbilical. Sim, Que às vezes esse laço, esse fio, esse cordão é muito difícil ser rompido. independente da idade, né. Por que que a gente usa aquele termo? Ah, não cortou o cordão umbilical. E eu acho muito bonitinho, até assim, gostaria, né, de comentar, que fizeram um estudo, me lembrei agora, um estudo em meados de 1950, com os macaquinhos. O pesquisador chamava-se Harry Harlow. Então ele fez um estudo comparando assim, ó, ele separou 2 macaquinhos das mães biológicas. E numa gaiolinha, o que que ele colocou? Uma mãe de arame e colocou uma pontinha de mamadeira na ponta, tá? Para receber alimento. Na outra gaiolinha, o que que ele fez? Ele colocou uma mãe de pano, mas assim, um tecido mais fofinho, Representando mesmo, né, representando. uma mais próximo de uma macaquinha mesmo. E qual foi a surpresa dele? Porque a gente, por muito tempo, eu dar alimento, eu dar, por exemplo, escola, essas questões mais básicas, que são importantes também, supria. Mas qual foi o resultado? Hoje eu sei que eles não fariam estudos com macaquinhos, né? Porque também a ciência de hoje não tem essa, por causa dos direitos humanos, né? Separar o macaquinho de suas mães de uma forma assim para um estudo não seria coerente. Porém, ele descobriu que o macaquinho, apesar de ter fome, ele ficava no na mãezinha lá de pano. Ou seja, o aconchego, o afeto, o vínculo, ele é muito importante. Então pensa, Lilian, você já aconteceu assim, às vezes de você, sei lá, se privar de alimento de que você está atendendo a necessidade do seu filho? Com certeza. Em E principalmente nos primeiros dias de vida, né. A gente se poupa de muitas coisas, de tomar um banho mais demorado, de se alimentar, de dormir, então tem muitas privações. Então, assim, quando a gente fala em apego, em vínculo, né, o Joe Bowlby, que ele realmente fala sobre Sobre o apego a teoria, seguro, né, do né. apego, e é isso. Então, assim, por mais que e essa pesquisa, né, claro, né, falar: "Ah, mas o macaquinho não ia lá para tomar sua mamadeira na mãezinha de arame?". Ele até dava uma bicadinha
comidinha ali, sabe, abocanhava um pouquinho, mas ele logo Voltava, né, voltava pro pro lugar aconchego, né, seguro dele. coma o novelo. Os filhos, eles podem ir longe. A ponta principal aqui, ele sabe que se acontecer alguma coisa, independente do que aconteça, né, como que eu vou ser recebido por quem me acolheu, por quem me criou ali. É muito difícil, às vezes, a gente entender essa questão da parentalidade, porque existem uma pessoa, um contexto, uma família, uma dinâmica, uma crença. Diferente do que muitos pensam, né, a autonomia, os limites, eles são extremamente bem-vindos e necessários e não deixa de ser amor, Exato. né, porque muitos pais, às vezes, têm receio de colocar alguns limites e desenvolver algumas autonomias nos seus filhos, justamente por medo de perdê-los, né, e Aham. isso prova que, né, um novelo prova que a gente não vai perder se a gente tiver um vínculo seguro, se a gente for um lugar seguro, independente da idade, pode ter 1, 2, 20, 30, 40, 50 anos. O que que você pensa? Às vezes, Lília, você tem, assim, essa ideia de que, por exemplo, porque dá uma ideia de que lugar seguro é um lugar perfeito, uma coisa que, assim, tá, o que que eu tenho que fazer nesse lugar seguro? Não pode errar, então e se ele errar? Então, quando a gente pensa em vínculo, o que que a gente pensa? Sim, muito diferente do que muitos pensam, que o lugar seguro é algo perfeito, né, é um lar que não tem discussões, tem, gritos às vezes, né, mau humor, dias bons, dias não tão bons. Isso não deixa de representar um lar seguro. Um lar seguro é aquele aonde você valida, aonde você ensina, aonde você, mesmo a sua criança errando, ela sabe que ela pode contar com você, aonde você vai orientá-la, não só Uhum, julgá-la. uhum. Então, um lar seguro, ele não se faz na perfeição. Sim, Parece que, assim, um lar seguro é aquilo que eu vou ser permissiva. Não é isso. muitos confundem isso, principalmente depois que nós, mães, saímos para o mercado de trabalho, aonde o nosso tempo ficou muito reduzido e às vezes a gente acaba sendo mais permissiva justamente por uma culpa de não ter mais aquela quantidade, eu não falo nem qualidade, mas aquela quantidade de tempo com os nossos filhos. E O o segundo, segundo, Lília? Vamos a lá. autonomia, né, O que que vai Paty? representar a autonomia, Lília? O cadarço. Nós escolhemos o cadarço, Paty? Por que será que nós escolhemos um cadarço, Lília? Cadarço representa o quê? Acho que todo mundo aqui, tá? Que é pai, que é mãe, que é professor, já tentou alguma vez na vida amarrar o cadarço de alguma criança. Não é assim, Lília? Com certeza. Eles não têm ainda, né, dependendo da fase que essa criança se encontra na fase do desenvolvimento, ela ainda também nem tem essa coordenação motora para fazê-lo. Mas chega um determinado período que a gente já começa a desenvolver essa autonomia na criança. O que ela precisa fazer? Faz assim, bem rápido, e ela aprende. Olha que interessante. Muitas vezes esse cadarço, ele está representando a autonomia, porque quantos pais não querem fazer pelos filhos, porque às vezes está com pressa, né? Ah, eu tenho que sair correndo, então, ó, já faço Ah, tudo. você não sabe fazer direito, me dá aqui, você amarrou Daqui. tudo errado. E assim, a gente está falando do cadarço simbolicamente, mas a autonomia, ela vai estar em vários comportamentos que a gente acaba, muitas vezes, abarcando dos nossos filhos. E ele é uma das necessidades, a necessidade de ser autônomo. Claro que é diferente uma criança ser autônoma com, sei lá, 2 aninhos. Eu não vou deixar uma criança de 2 aninhos, e eu acho muito importante a gente dizer, porque eu recebo muito isso no meu consultório, né? Assim, quantos anos a gente trabalhando e a gente ouvindo. Ah, mas a criança, se eu deixar, por exemplo, aqui, olha, eu vou deixar essa xícara aqui, mas ela tem que aprender que aqui, essa xícara, ela não pode mexer. Mas ela ainda não tem cognitivo para saber isso. Não é, Lília? Então, assim, aí o que que vai acontecer? Eu não entendendo o cérebro infantil, eu vou deixar essa criança 1 hora, porque ela realmente aprendeu que, eu falei um não, olha, não pode mexer aí. De repente, uma vez ela, tá bom, ela fez. Só que no outro dia, o que que vai acontecer com essa xícara? Ela vai achar que ela não vai tocar nessa xícara. E ela vai pegar essa xícara, ela vai quebrar, ela Ela vai. pode virar o que está dentro dessa xícara. Muitos pais, o que que fazem?
batem na criança. Eu falei para você que não pode fazer isso. Você não entendeu? Não, essa criança ela ainda não entendeu. Ela precisa de muita repetição até ela entender que essa xícara ela quebra, que o líquido que está dentro ele vira e ele pode cair. Exatamente. E é legal a gente falar sobre isso, porque pensando na autonomia, eu não falo nem só de crianças, tá? Eu penso assim, olha, eu tenho 2 adolescentes. Você também tem criança e tem adolescente, né, Lília? E assim, vamos pensar, se a gente não vai ensinando algumas habilidades preditoras à adolescência, à infância, aí quando chega na adolescência, o que que começa a acontecer com a autonomia? Ah, não, ele já aprendeu, E fez se ele não aprendeu, ele tem que saber, porque ele já é ele grande. já é grande. E aí que mora, né, as maiores dificuldades. Ele não desenvolveu habilidades preditoras e a gente não tá falando de perfeição. A gente tá falando de coerência. Então, assim, Orientação. orientação. Se eu não ensinei que a xícara, por exemplo, claro, com 2 anos, talvez a xícara, entre a xícara e sei lá, uma moeda, talvez a xícara ainda conseguiria colocar no lugar da moeda, porque a moeda talvez traria muito mais risco se ela engolir, tá? Sim. Mas então eu preciso entender o que tá bom para aquele desenvolvimento de 2 anos. Então, assim, eu vou deixar algumas coisas, porque a ideia não é retirar tudo também e de repente limitar essa autonomia. Não, então, não é isso. Olha como que é difícil atender as necessidades. E Sim. detalhe, por melhor que sejam os nossos filhos, a gente não vai conseguir sempre suprir todas as necessidades, porém, a gente está aprendendo aqui. Por exemplo, um filho pode demandar muito mais uma necessidade de limites, que a gente vai ver aqui. Outros vai demandar uma necessidade de autonomia mais. Porque talvez ele é mais tranquilo, ele dependa muito mais do outro. E aí pode ser confundido como preguiça, né? Como Ele é muito preguiçoso, folgado. Exatamente. E nem sempre ele é E nem preguiçoso sempre. ou folgado. Ele precisa ser orientado, ele precisa de um tempo a mais para fazer, porque o Exato. tempo que ele faz não é o tempo que eu faço. Exato. E Lília, quando a gente pensa assim, né, eu acho muito bacana a gente trazer a adolescência, porque teve uma infância e pensando nesses preditores, né, o que antecipou e o que é agora, eu acho que os maiores conflitos são isso, né? Quando chega na adolescência, como eu coloquei, mas agora ele tem que saber, olha, não limpa o quarto, não dobra uma roupa, não faz isso, não faz aquilo. E isso acontece diariamente, né? Ele não consegue fazer a rotina, não organiza. Só que assim, quais são as necessidades? O que ele já pode fazer dentro da idade Sim. dele? Não é, Lília? Você não vê muito isso? O que essa criança ou esse adolescente já pode fazer? Então, por exemplo, será que eu estou limitando muito? Exemplo, uma criança que já sabe fazer o seu lanchinho, que tem coordenação motora, porque é isso que você disse, tudo bem. Se ela não tem, às vezes, uma coordenação motora para fazer um lacinho com o cadarço, vai ser difícil. Porém, vamos pensar, eu já entendi. Ela já aprendeu, por exemplo, como que a gente aprende e como que a gente estimula uma necessidade, tá? Repetindo. Então, primeiro, como que eu faço? Olha, eles estão observando comportamento. Ele observa o que a gente está fazendo, como a gente amarra o cadarço, como a gente faz, né? Se a gente desiste fácil também. Eu já amarrei, eu vou pôr outro por dentro, né? A gente coloca o cadarço por dentro. Eles estão percebendo se o cadarço, por exemplo, é aquele de velcro, não tem cadarço. É muito mais fácil aquele lá. Então, claro que uma criança que deveria aprender a pôr um cadarço, exemplo, né? Com 4 anos de idade, 5 anos, e ela sempre Coloca o pôs o velcro. É muito mais prático, Quando né? que ela vai aprender a dar o laço? Ela não vai esperar que, por exemplo, eu passei a infância inteira e chega na adolescência, ele já sabe agora. Não, ele vai errar. Coisas do desenvolvimento não é, né, numa hora para outra. E a gente tem uma coisa muito importante aqui, né, Lília? Que se passa alguns estágios, alguns marcos, né? Pode ser que não seja tão bem aproveitado. Por exemplo, Sim. Lília, hoje, se eu tivesse que falar para você, Lília, aprenda a falar chinês. O que você acha, Lília? Muito mais fácil quando você está na primeira infância, no desenvolvimento infantil, não só na primeira, né? Nos marcos iniciais do desenvolvimento, aprender alguma coisa nova, que tá tudo ali, ó. As folhinhas da árvore estão tudo brotando. Eles estão abertos para isso, né? O cérebro está uma esponja, Está né? uma esponja. Agora, do que você querer aprender agora? Eu vou aprender algumas coisas agora. Eu vou aprender? Sempre a gente vai aprender. Só que a gente tem que entender o nosso momento,
a nossa idade, né? O que aquele marco diz. Então, acho que o cadarço é isso. E eu achei assim tão bonitinho. Eu lembro que você contou uma história para mim, Lília, de como que você ensinou. Acho que é o seu marido. O meu marido Eu gostaria de ensinou. ouvir. Eu acho muito legal você compartilhar isso. Sim. Então, ele ensinou a minha filha que ele vinculou ludicamente o cadarço a uma orelhinha de coelho, né? Então, acho que para ela ficou mais fácil, e ele nem é psicólogo, tá? Tá Então, vendo? ele usou Exato. essa parte lúdica, e ele é bem prático também, tá? Aham. Mas ele soube entender que a idade dela e como ela aprenderia. Então ele falava: ó, essa parte aqui representa uma orelha e essa também uma orelha. Então você vai cruzar essas orelhinhas e você vai passar, ó, tá parecendo uma cabeça de um coelhinho, né? E Achei você muito vai passar no meio. E ela repetiu algumas vezes e possivelmente por essa parte mais lúdica, ela conseguiu vincular, então ela lembrava das orelhas do coelho e conseguia fazer. Claro que no tempo dela, não no nosso tempo, porque a gente tem muito mais habilidade, muito mais destreza, porque a gente já repetiu muitas vezes isso, né? Então o nosso cérebro ele já fica no automático, então a gente já vai fazendo, né? E a criança até ela aprender, ela vai estar mais na consciência, né, Paty? Ela vai estar mais no foco ali. Depois ela já joga ali pro automático Ah, eu também, achei né? fantástico, né? Eu acho que essas trocas que a gente faz, tá vendo? É isso. Então, assim, ele usou o lúdico. São coisas simples, fez sentido para ela, dentro das habilidades que ela tinha. Claro, existe o marco. É esperado que até um ano ela fale algumas palavrinhas. A gente sabe que tem um marco, mas existe também tudo isso que você falou, né? E isso, né, Paty, vale lembrar que nós estamos falando de crianças típicas, Típicas. né? Exatamente, isso. Então, nós já falamos dos vínculos seguros, nós já falamos de autonomia, e Autonomia, agora o terceiro ingrediente é o quê? limites realistas e Lim- autocontrole. Eu vejo esse terceiro aí como um grande desafio, né? Grande, exatamente. E para isso, o que que nós preparamos aqui como esse ingrediente, né, Lília? Vamos Vamos pegar lá. nossas bexigas Vamos. divertidamente aqui, Aqui, ó. Paty. Achou? Achei. Então vamos lá. Olha lá. Então a gente trouxe uma bexiga. Por quê? Está enchendo. Vamos encher uma bexiga, Lília? Vamos voltar sempre a Vamos. ser criança. Então nós vamos voltar aqui, ó. Vamos encher. Vou pensar. Como que a gente ensina limites, não é? Eu tô pedindo para a criança nada mais do que assim, olha, até onde você pode ir? Dizer também até onde ela pode ir. Vamos imaginar que eu estou pedindo para a criança encher uma bexiga. Então, metaforicamente, tá. Se essa bexiga continuar sendo enchida, eu estou colocando ar aqui, o que que vai acontecer? Vamos lá, né? Olha que perigo. Meu Deus, vai estourar aqui, Lília. Vai estourar. Vai dando uma sensação, porque para mim, vamos pensar assim, tá? Para mim, eu já entendi até onde vai. Se eu passar daquilo, do ponto, Ela vai ela estourar, vai né? estourar. Mas a criança sabe? Então, nem sempre, porque às vezes, será que tem clareza? Que aí a gente vai falar também em Será que outro ela foi episódio. ensinada? Será que repetiram para ela? Ah, mas eu tenho que repetir não sei quantas vezes. Faz parte do desenvolvimento. E quanto menor a criança, mais eu vou ter que ter a função executiva, eu vou ter que ser o regulador emocional. Eu que vou ter que emprestar o meu cérebro maduro para essa criança. Preste com assim, eu vou impor. Olha lá, então vamos voltar aqui um pouquinho, né? Ó, vamos voltar o limite. Olha lá, vamos voltar a bexiguinha aqui ao estágio inicial. Por quê? Porque assim, o limite também é aqui, Lília. Até aqui você pode chegar comigo. Isso em tudo, não é só no desenvolvimento, porque assim, o desenvolvimento infantil, a gente está falando de principalmente de questões mais de regulação emocional, às vezes perda de controle, né? De um cérebro imaturo. De um cérebro imaturo. Agora, vamos pensar também no desenvolvimento da adolescência. Se eu não ensino preditores, né, para limites, né, olha, até onde eu vou, até onde você pode ir. Explico, porque é muito importante, porque tem muitos pais que falam, independente do que você ache, eu sou teu pai e você só obedece. Exato. Ou sou tua mãe e você obedece. Sua mãe sou eu. Exato.
E aí começa, aí chega na adolescência, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, é aquelas, muitas vezes é difícil eles adiar prazer, às vezes falam não, o que que ele faz com esse não? E esse freio na adolescência, ele fica mais reduzido, né? Fase do desenvolvimento, né? Exato. E que também muitos pais confundem a adolescência com não precisa mais de mim, né? Ele já tá grande, ele precisa aprender. Se eu fizer por ele, eu não tô dando autonomia e ele precisa ser independente. E não é sobre isso, né? Não É é. sobre ainda uma formação de identidade e que Uhum. precisa de um líder seguro, de um cérebro maduro para fazer as orientações. Por mais que a gente ache que um adolescente não esteja nos ouvindo, ele está registrando aquilo. Uhum. E sabe que você me falando isso, Lília, me fez pensar assim, sabe? Que assim, a gente tá colocando sobre parentalidade, né? Porque e se quando a gente não tem todas essas necessidades através de uma família justamente que não tem como oferecer aquilo? Isso acontece muito no nosso consultório, né, Sim, na vida. Às vezes tem famílias que assim, tá, eu vou colocar todas essas necessidades, mas ela também não dá conta por várias questões. Então a gente vê, porque aí a gente vai falar depois também em outro episódio sobre essas diferenças. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente vai dando só um só um gostinho. gostinho, tá? Para vocês ficarem até o fim. Porque assim, quando não tem essas famílias, que às vezes acaba tendo essa disfuncionalidade, que não é sobre culpa, é sobre assim, olha, eu não dou conta, tá? Elas precisam do quê? Às vezes não é daquele pai biológico, daquela mãe, né? Ou daquele. É um cuidador que vai suprir essas necessidades. Então, pode ser, muitas vezes a gente vê fatores de proteção. Às vezes, um professor pode ajudar Muito na escola, a muito na gente escola, percebe não isso, é? né? Uns avós, Os avós, algum tio, uma tia, exato, né? Um amigo. Então, assim, às vezes o psicólogo, ou às quantas. vezes o pai, a mãe de um amigo, Exato, que acaba sendo as um modelo, referências, né? né? Então, acho que essa questão é muito importante, porque senão também a gente tá, mas e aí? Criança nasce, às vezes, uma pessoa foi internada, o pai, acontece alguma coisa, quem que vai amparar? Então, é sobre isso também, a gente também entender quem são essas pessoas que podem ajudar nas necessidades, tá? Então, acho que a bexiga ajuda a gente equilibrar um pouco e falar, filho, calma, é até aqui. Então a gente vai ajudando. É que nem a rodinha de uma bicicleta, né? A Sim. gente vai colocando as rodinhas e quando a gente vê, já A gente vai a treinando, a gente gente vai. vai repetindo com ele, né, vai Exato. deixando cada vez eles mais seguros. Tem até alguns vídeos, né, que Isso. os pais, seguram até uma parte e a criança acha que ainda está sendo segurada e ela mesma que está pedalando sozinha, né. Uhum. Então você vai segurar por algumas vezes e aí Exato. você vai perceber: "Agora meu filho consegue". Mas ele Aham. caiu, eu levanto, faço de Exato. novo, ele cai, eu levanto ele e a gente faz de novo. Eu sempre costumo falar que criar, a gente cria 1000, cria 2000 filhos, mas educar demanda tempo, sabedoria, disciplina, Exato. olhar pra gente, né. Então, Uhum. assim, educar de fato não é um lugar fácil, mas o resultado final ele vai dar uma diferença muito grande. Ilha, e assim, muito legal você falar sobre isso. Eu até, assim, tenho uma técnica que eu gosto muito de utilizar no consultório, tá? Que muitas crianças vêm com medo. Então, o medo de dormir no quarto separado, sabe? E aqui a gente não tá falando de ser certo, ser errado, porque aí vai muito, né, de cada contexto, de cada realidade. Às vezes a gente vê realidades que tem um quarto só na casa. Então, Sim, assim, não tem o que fazer, tem coisas que a gente não consegue, então a gente não vai ampliar esse raciocínio aqui, mas a ideia, assim, que eu gosto muito de utilizar, assim, às vezes, quando faz essa transição do quarto, eu quero deixar meu filho ir para um outro quarto. Então não é assim colocar o filho do outro, né, no outro quarto e já agora você achar já tá que você já grande, tá você já vai ficar grande, aí. né, de uma hora para outra. Então, às vezes, no novelo, né, um barbante, a gente pode ensinar, pega um pedacinho de barbante, por exemplo, e não só em quarto, tá? Às vezes eu já vi, assim, várias crianças no sentido assim, eu tenho medo, às vezes, de buscar uma água na cozinha. Eu tava no quarto ou na sala, eu tenho medo, mãe, vai comigo, pai, vem comigo. Ah, não, você tem que ir, não sei o quê, não Não sei o tem quê. Não nada tem nada lá, lá, né? Tô com medo, sei mas eu lá, tenho medo do tá no escuro. escuro. Então, uma técnica muito legal é a gente pegar, por exemplo, um pedacinho de barbante. Então, você pega, Lilian, esse daqui, tá?
Ó, o barbante é seu, mas o começo está comigo. Tá vendo que eu tô? Aí você vai andar pelos cômodos da sua casa, seja pelo quarto, pela cozinha. Só que você vai desenrolando, concorda? Vou lá na cozinha. Só que aí, em alguns momentos, mãe, eu tô aqui. Ó, eu tô sentindo você puxar o fio. Sim. Não é? Eu tô Ou a mãe sentindo fala, você eu tô aqui. aqui, Eu tô aqui, né? ó, porque esse fio imaginário, isso é muito importante, principalmente para crianças, né? Esse lúdico. Então, mas eu não tenho tempo. Mas você percebe que são coisas simples que às vezes, ao invés de eu só querer verbalizar, eu preciso concretizar. Então ela vai andar a Porque a casa. criança, ela é muito do É concreto, muito né? do concreto. Acho que assim, para os medos, principalmente, isso acontece muito. Então a gente vai o quê? Aproximando essa criança dessa realidade, ou a luzinha, de repente eu vou colocar uma luzinha, né? Então, assim, são coisas importantes para a Que pra gente. gente muitas vezes não faz sentido ter medo do escuro, mas para aquela Exato, criança, sim. exato. E muitas vezes adultos esquecem que já foram crianças, né? E que tiveram muitos medos de um monstro que não existe, imaginário, debaixo da cama. Quem nunca teve medo do escuro? Nossa! Você sabe que uma vez eu lembrei de uma história do meu filho, né? Ele estudava num colégio e ele tinha, assim, acho que mais ou menos uns 6, 7 aninhos, uns 6 aninhos, mais ou menos. Ele veio chorando desse dia da escola, a gente acolhi tudo. E aí ele falou assim: ai, mãe, eu fiquei com medo porque uma professora e o inferno é aqui na Terra, aqui. E pôs o pé assim, sabe? E fez o pezinho assim. E nessa hora, o que que aconteceu? Ele ficou nervoso. Nossa, então é aqui o inferno. O inferno é aqui. O que que ela quis dizer? Ironicamente, ela estava querendo dizer que o inferno Era era a aqui, ele estava sociedade. vivendo Só que, entendeu? Para o contexto de uma criança que não entende ainda a a ironia, a metáfora, né? metáfora, não era. Aí, ok, eu acolhi E tudo. o fogo, O né? A fogo. criança pensa no Aí, fogo. qual que é a tendência de nós pais? Ah, filho, mas imagina, não é aqui não, é já querer tirar aquela questão, né, do medo, né? Nossa, então ela disse isso, sabe? Chegou a noite, olha que interessante, ele não conseguia dormir. E aí eu comecei a perceber que ele não estava conseguindo dormir, e aí, tá tudo bem, filha? Aí ele, mãe, tem alguma coisa embaixo da minha cama. Porque o inferno era aqui. Então, assim, o que que é importante a gente pensar, entendeu? Mexe com uma necessidade que, não, você não precisa ter medo. Para ele é o medo real. Eu preciso, Sim. então tá aqui, vamos embaixo da cama, deixa eu ver. Olha, você tá vendo que não, entendeu? Olha, vamos colocar um show monstro. Show, aqui você Às não vezes até entra no mais. consultório a gente faz, Não é, né, o Lilian? spray anti-monstro, né, spray da coragem, que é algo simbólico, mas que eles se sentem seguros. Opa, eu tenho um antídoto anti-monstros aqui. E vamos juntos descobrir? Vamos pro outro, Lilia. Quarto, Paty, orientação para si. O que que nós separamos? Vamos Um ver aqui, nossa, beleza? espelho, né, Tem nós dois espelhinhos aqui, separamos. ó. Orientação para si. Porque muitas vezes nessa construção do desenvolvimento, né, Lilian, Sim. a gente tem muita tendência a projetar nos nossos filhos. Então, assim, você tem que ser assim, você Corta o cabelo assim, corta o você cabelo tem que ser assim. assim, você tem que falar assim, você tem que abraçar assim, você tem que cumprimentar assim. Então, muitas das vezes a gente projeta o que a gente deseja e muitas vezes nem tá na nossa consciência, às vezes passa desapercebido. A gente não percebe que aquilo dali não faz parte daquela identidade, daquela pessoa, né? Uhum, E nós que temos você tem 2 filhos, eu também tenho, uma menina e um menino, a gente percebe que é filho eu também é filho do mesmo pai, da mesma mãe, só que as necessidades, elas são diferentes de cada um. Às vezes, um demanda mais tempo de qualidade, o outro mais atos de serviço, né? isso. Então a gente precisa entender e isso é um protetor, né, Uhum, uma forma da gente proteger até ali a maternidade, o desenvolvimento da criança. uhum. Então isso é um fator de proteção, você entender o manual do seu filho, porque Exato, ninguém vem com manual. exato. Então você entender quais são as necessidades dele, entender como ele funciona, e no episódios aí para frente a gente vai falar sobre personalidade e temperamento, né, que vai complementar isso. E também voltar para nós, já que nós estamos falando de maternidade, né, Paty, a gente também Exato, entender as nossas necessidades, a gente exato. perceber quando a gente também, às vezes, não estar bem, o que que a gente pode fazer?
Uhum. E quando claro que não é a realidade de todas, mas quando você tiver alguma rede de apoio, seu companheiro, ou se não tiver companheiro, alguém que possa assumir aquela criança, né, naquele momento que você não está tão bem, tá tudo bem você contar com uma rede de apoio. Às Exato. vezes você está passando por um processo aonde você vai mais atrapalhar ali do que ajudar. Então, entender também as nossas necessidades e o nosso momento. E assim, nem precisa ser por um grande período. Tem dias que a Uhum. gente não está muito bem e você fala: "Olha, tá acontecendo tantos problemas aqui, eu já tô cheia de problemas hoje, tá tudo bem para você assumir isso? Tá tudo bem para Uhum. você mandar tomar banho, fazer o encerramento ali das tecnologias, que muitas casas têm tempo, né, para usar ali. Olha, Sim. você cobra isso, porque se eu cobrar, eu já não meu Uhum. dragãozinho vermelho tá aceso, eu tô mais O na meu na balão vai o meu explodir, balão vai né. O explodir. meu vai acabar explodindo, né, Exatamente. Então a Lília? gente entender tanto as necessidades dos nossos filhos, quanto as nossas necessidades. Né, a Perfeito, gente isso é muito olhar e a gente importante. também saber o que faz sentido, uma reconexão pra gente. Sim, Às vezes fazer uma unha, né, lavar o sim. cabelo. "Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer a unha". Compra um esmalte, faz, só de você olhar ali que tá tudo ok, se para você faz o sentido, não busca o problema, busca a solução, né. É Mexer numa tentar, né, planta. talvez é isso, né, Lia, tentar se encontrar, não é assim, como a gente disse, não é o romantismo, não é a perfeição, mas assim, é encontrar sentido, porque se eu tô bem, vamos dizer assim, sabe, com coisas simples, que faz sentido pra mim, eu certamente é aquela coisa que é aquela metáfora da máscara do oxigênio, Sim, né, do então do avião, né. avião. Então eu tenho que colocar muitas vezes em mim primeiro e depois no outro, senão eu não tenho ar para poder ajudar o outro. Então, para isso, eu preciso orientação. E como a gente está pensando em necessidades do filho, das crianças, o quanto assim, às vezes, a gente tá com esse copo cheio, com essa máscara sem ar, e a gente às vezes projeta numa palavra, numa frase, você é isso, você, olha, é burro, você agora não, sabe? Você não Você é consegue preguiçoso, nada, você você não, perde você tudo, né. perde tudo. Então, assim, o quanto isso vai o Você é quê? um problema. Exato. Vai o quê? Prejudicando a autoestima, porque é essa orientação para si, esse eu que eu tô olhando. Então, e aí ele tá enxergando o mundo também pelo filtro das outras pessoas. Principalmente pela nossa ótica, né, Exato. dos Então, eu acho adultos referência. quem eu sou, né? Se as pessoas de referência já estão me dizendo isso, então eu sou. Então, olha a crença, né? Que já Que está ela sendo que já formada, está né. sendo formada, né? E o quinto Quinto item, Lilia, o último é ingrediente. espontaneidade e lazer. Que nós trouxemos, Lilia? Bora lá, Vamos Paty. lá, vamos lá. Olha, gente, Isso eu adorava na minha infância. esse A minha aqui, criança tá feliz a minha hoje. criança feliz. E sabe com o que que eu fazia isso? A gente não tinha isso aqui. Eu fazia com de Com mamona. canudo, O meu era não? ai, como que chama? Coisa de mamona? Era aquela coisa, aquele E cabo detergente e e água. detergente na casa da minha avó. Só que às vezes o detergente não dá Não muito é? boa. O que vai acontecendo? Olha lá as necessidades, ó. Que vai acontecendo, Lília, quando a gente tá, que é uma das necessidades, espontaneidade e E lazer. lazer. Lília, você tá vendo um sorriso em você, né? O fato da gente brincar, ser espontâneo, tirar essa questão assim, sabe? Olha, você tem só que não é que estudar não é importante, mas a gente vê muito nas famílias a exigência por performance. Essa criança perde aquela espontaneidade. E Que é uma que é uma necessidade, né. necessidade, o lazer. Então, assim, às vezes você vai fazer uma avaliação, você vê que aquela criança ela tem várias habilidades cognitivas. Ela é, às vezes, assim, tem uma altas habilidades E até. você possivelmente veja muito disso por ser neuropsicólogo e fazer toda essa avaliação, né, Paty. Exato. Exatamente. Só que assim, olha que interessante, você vê toda essa parte cognitiva acima da média, muitas vezes, só que a parte emocional e a parte Social. social, e a parte de espontaneidade, porque ela perdeu exemplo, né, isso eu tô falando, porque ainda quando a gente pega algumas crianças mais precoces, você consegue ainda orientar e trazer isso, olha, que momento ela vai brincar? Porque às vezes a gente também, né, Lília, no consultório, como a gente brinca, tem muito essa questão do brincar, né? Ah, mas o brincar, vou lá, vou pagar até para brincar?
Só que olha isso, O brincar é o brincar, é a tem um linguagem, sentido, né? né? A gente não vai jogar por jogar. E é onde a gente acessa e se conecta com a criança. A gente não vai sentar uma criança e perguntar para ela: olha, como você está se sentindo com seus pais separados? Ou que seu avô faleceu? Ou porque suas notas estão baixas? Não, isso vai surgindo, né? Às vezes em uma terceira pessoa, né, Paty? Que a gente usa muito os bonequinhos, essa parte Isso, simbólica, um jogo ou um desenho. Então a gente entender o que funciona também para aquela criança. Porque tem exatamente. criança que não gosta de pintar e desenhar e tem alguns profissionais que vêm já com pintura e desenho. Não, você tem que entender o que funciona, qual personagem aquela criança gosta. Então isso, a necessidade da É a criança. necessidade, E é né? pelo brincar que a gente acessa uma criança. Exato. Então fica a mensagem aí para os Fica, pais, né? exato, fica já a mensagem, né? Muito legal, né, Lília? A gente já riu, já se divertiu, já brincou, nossa criança tá aqui, ó, né? Então, assim, quais seriam, então, essa mensagem que fica, né? Que a autonomia não é deixar sozinho, Exato. né? Aprender sozinho. É caminhar ao lado até que ela descubra que consegue, até que ela aprenda. Independente se é criança ou adolescente, ó, vamos colocar aspas na adolescência. Isso. Porque, não sei se você percebe, Paty, mas o adolescente ele não tem muito lugar na sociedade. Ele é chato, ele é rebelde. Então, se você fala que você tem um adolescente, nossa, que fase! Todo mundo já Uhum, comenta, né? Mas exato. o adolescente ele tem várias coisas valiosas. Com Então, assim, certeza. se você olhar para o que ele tem de positivo, cultive, continue cultivando, ele também precisa. Uhum. E Lília. aí, um gancho para o nosso próximo episódio é: quem está mandando em casa? Será que tem Será que isso? os pais estão perdendo a autoridade? Eu acredito que esse é um tema muito polêmico, né, na atualidade. Como equilibrar isso? Vamos descobrir na próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.